Tal qual um chefe pega um molho e vai apurando para fazê-lo chegar na consistência e sabor ideal, eu sinto que The Bear faz a mesma coisa com essa segunda temporada. Ele pega aquele molhinho da primeira e vai apurando esse molho para entregar algo ainda melhor, que eu vou comentar melhor nesse vídeo. Eu demorei, eu sei, para fazer um vídeo sobre The Bear, mas enfim, chegou. Espero que vocês gostem e se vocês curtirem, deixa o like para eu saber. Mas mais do que exatamente ficar fazendo analogias com cozinha, gastronomia de uma forma geral, eu sinto que essa segunda temporada de The Bear é muito mais uma temporada sobre reformas e reconstruções, tanto em nível imobiliário quanto em nível pessoal. Isso porque o Carmy quer tornar o The Bear uma realidade, e essa meio que torna-se essa premissa que vai levar a trama adiante, mas para chegar-se ao novo ponto, precisa antes de tudo voltar meio que a estaca zero, voltar à base de tudo, que é justamente a estrutura. Eu gosto da forma como isso se dá em diferentes camadas nessa temporada, porque falando especificamente da parte imobiliária, para o The Bear surgir, o The Original Beef of Chicagoland precisa deixar de existir. E aí é aquilo de reforma, você vai tentar arrumar uma coisa e vão surgir trocentas outras para se arrumar. E é justamente nesse nível que eu digo no sentido de você tá mexendo num termo narrativo mesmo dentro dessa segunda temporada de The Bear, mais do que exatamente, eu tô apenas reformando esse lugar. Eu tô mexendo também com o passado dele e as histórias que fazem parte daquele lugar e por consequência daquelas pessoas também. É uma coisa de revisitar as gambiarras que foram feitas para aquele lugar continuar funcionando, dos problemas que foram meio que escondidos e não lidados, e até mesmo, reforçando mais uma vez esse ponto, é lidar com as pessoas que fizeram parte daquele lugar e daquela história passada também. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Deixa o like, não te custa nada e ajuda muito eu continuar fazendo meu trabalho por aqui. Relacionado aos personagens, eu sinto que a gente tem muito mais espaço para os coadjuvantes nessa segunda temporada, porque cada um meio que tá numa jornada particular em busca de habilidades. Por exemplo, a Tina e o Ibrahim, eles são mandados ali por um curso para aprender noções básicas de cozinha e como cada um reage a esse desafio que surge diante deles. Inclusive a Tina, ela é uma personagem muito interessante que dá pra ver a evolução dela da primeira pra segunda temporada, no sentido dela ser resistente a essa mudança, dela querer fazer as coisas que ela apenas sabe e como ela vai tomando gosto pelo diferente, pelo desafio, dela aprender as coisas e ficar feliz com os resultados, dela começar a aprender a delegar funções também. Ou então o Marcos, que vai pra Dinamarca para aprender confeitaria com o chefe Luca, que é interpretado pelo Will Poulter, que também é um outro detalhe dessa segunda temporada, que tem muita participação especial de nomes muito grandes de Hollywood, que é muito legal de você ir pegando quem que é quem. Eu confesso que até chegar aqui no Brasil, quando eu fui assistir, de fato, a segunda temporada, eu tomei basicamente a maioria dos spoilers, mas deve ter sido muito legal ser surpreendido com os nomes que iam aparecendo ali. Mas voltando ao episódio do Marcos, a gente tem toda uma dinâmica diferente do restante da temporada como um todo, que é um episódio por muitas vezes mais calmo, até mesmo contemplativo, que foi uma coisa que acabou me remetendo ao que Atlanta começou a fazer em determinado momento da série como um todo, que era a gente passar a acompanhar outros personagens em suas aventurinhas individuais, que às vezes destoavam de uma coisa meio de terror, outra meio nonsense. E eu sinto que esse episódio do Marcos, principalmente, ele me remeteu muito a Atlanta. Mas, por exemplo, tem um outro episódio que vai acompanhar um outro personagem, como é o caso do Rich com o episódio 7, que pra mim, eu diria, talvez de uma forma meio polêmica, não sei, porque as pessoas amam o episódio 6, pelo que eu percebi, mas eu gosto muito do 7 também. E talvez ele seja o meu favorito dessa segunda temporada. Justamente porque o Rich é um dos personagens mais insuportáveis da série como um todo, e o episódio dele é muito bom para mostrar todo um processo de evolução dele, mas voltando um pouco, eu sinto que relacionado ao Rich, a gente vê como ele é um cara que quer resolver as coisas sozinho, do jeito dele, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando, mas isso também está muito ligado com essa resistência que ele tem a essa mudança, essa reforma que aquele local está passando, porque ele é muito apegado ao passado, tanto no termo do irmão do Carmy, dele querer manter a memória dele viva ali, quanto essa própria questão do que aquele lugar representa para ele. Então, reestruturar tudo aquilo afeta demais o Rich. Inclusive, é do próprio personagem que vem uma das falas mais interessantes dessa temporada, que, se eu não me engano, se dá ali no primeiro episódio, que ele pergunta pro Carmy se ele já pensou qual é o propósito dele, aí o Carmy fala, não tenho tempo para isso. Aí ele para no segundo, não, eu tenho tempo para isso. Que é algo muito legal ali de você ver dessa relação que acaba tendo entre os personagens, por mais ruidosa e às vezes violenta que seja,
há tempo para eles conversarem e conversar sobre isso. E falar sobre propósito dentro dessa segunda temporada de The Bear é uma coisa que meio que permeia todos os personagens que estão ali tentando encontrar qual é o seu propósito, que é algo que eu acho que acaba sendo algo universal para as pessoas. Eu mesmo volto meio me questionando, qual é o meu propósito? Será que eu estou fazendo é certo? Será que eu devo continuar fazendo? Eu acho que nesse ponto o The Bear acabou conversando muito intimamente comigo desse questionamento, de quando que eu vou encontrar meu propósito, será que eu já encontrei? Tudo isso eu acho que a série acaba fazendo muito bem relacionado aos personagens, mas principalmente, talvez de uma forma mais abrangente, relacionado ao Rich. E é por isso que eu gosto tanto do 7º episódio, porque a gente fica meio que na cabeça do personagem, acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, e chega até a ser meio irônico que, ou não, ele encontrar o propósito dele justamente no atendimento a pessoas, quando ele é um cara extremamente cabeça dura pro que os outros têm a dizer para ele. E o episódio 7 tem um uso muito particular de uma música da Taylor Swift, que eu não sou Swifter, eu não escuto a cantora, mas nossa, como eu adorei essa ceninha dentro desse episódio. E sim, uma temporada que dá mais espaço para os coadjuvantes, mas ainda assim a gente tem os nossos protagonistas, que ao meu ver é tanto o Carmy quanto a Sidney. Ela tá muito mais nessa busca de tentar encontrar um menu pro novo restaurante que tá surgindo, que tem passagens muito interessantes dela cozinhando, dela testando coisas, dela indo em outros restaurantes, tentar entender ali o cardápio desses lugares, experimentar muita coisa, fazer muita anotação, que inclusive falando em termos de montagem mesmo, esse episódio da Sidney é muito interessante a forma visual que eles encontram para passar essa linha de pensamento da personagem, do que ela vê, do que ela experimenta, desse lugar mental dela tentando criar as receitas, e aí a cacofonia em cima disso, que é muita coisa vindo na cabeça dela. Eu acho isso muito legal. E do outro lado a gente tem o Carmy nesse lugar meio de tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre eu tenho todas essas responsabilidades com esse restaurante, com esse novo lugar, com essas pessoas aqui, e tem um romance de um outro lado com uma pessoa do passado dele. E será que ele se sente apto a estar num romance ao mesmo tempo dessa outra questão? Será que a balança não vai acabar desequilibrando para um lado ou para o outro? Eu acho que isso também é muito bem feito. E eu acho que quando chega-se no clímax da temporada com esse personagem específico, onde ele fica no determinado momento, eu não vou falar com spoilers porque eu acho que essa altura do campeonato todo mundo que queria ver já viu a segunda temporada. Mas quando a gente tá ali no episódio lá que tá rolando a abertura soft ali para convidados e tal, e ele fica preso no refrigerador e você vê, de novo, a questão da montagem, nossa, como eu amo a montagem de The Bear, que ela vai além apenas de querer causar o caos e trazer ansiedade pra gente. Ela vai colocando ali cortes rápidos, pequenos trechos do que tá passando na cabeça do Carmy, no sentido de não exatamente ser flashbacks ao mesmo tempo que são, mas é ele pensando em tudo que deu errado no passado e ele preso ali dentro que isso tudo pode se repetir por conta dele não estar com a cabeça no jogo, dele não estar com a cabeça naquele lugar. E como é de cortar o coração ao mesmo tempo que Putz, agora eu não vou lembrar o nome da personagem que ele tá ali tendo um relacionamento, tá do outro lado da porta escutando tudo aquilo e ficando com o coração quebrado quando ele fala que ele tem que se focar no restaurante. E falando do caos em si, ele tá presente nessa temporada. Eu acho que é um outro elemento muito característico já a esse ponto do que é The Bear. Mas como passa por um processo de evolução, porque a princípio não é um caos em torno da cozinha, e sim da reforma, como tem esses cortes rápidos, como os prazos vão ficando apertados para eles entregarem a coisa a tempo, para não saírem no prejuízo, e termina no último episódio, no soft open ali com os familiares e convidados, que traz essa outra parte característica do The Bear, que é fazer o plano sequência das coisas acontecendo e saindo do controle muito rapidamente. E toda vez que eu falo de plano sequência, eu me sinto quase que uma obrigação de trazer esse ponto, que é a minha perspectiva pelo menos, de que eu acho que com a tecnologia evoluindo, o plano sequência caiu num lugar tão banal, no sentido de, putz, a gente consegue fazer isso muito facilmente. Então vira uma técnica meio que batida, que o criador não tá usando isso em prol da narrativa, parece que é só um elemento visual ali interessante para você ficar, olha, não teve corte dessa sequência. E dentro de The Bear, eu acho que é pelo contrário, eles conseguem utilizar isso de uma forma tão boa que é um balé em certo nível, né, de tipo, todo mundo tem que estar bem posicionado, a câmera tem que acompanhar, cada um não vai e vem, só que isso serve para você não sair daquele momento, no sentido mesmo de você tá vendo as coisas saindo do controle, dando uma coisa errada aqui, outra ali, mas a câmera continua para você não ter escapatória desse momento. Isso eu acho que é muito bem feito e tem muitas outras obras que
que não usam isso muito bem. E no meio disso tudo tem o tal do episódio 6, que realmente ele é excelente em todos os níveis possíveis, inclusive dá até para fazer um vídeo à parte sobre o episódio 6, se vocês quiserem, eu ouso dizer até, dá para fazer um vídeo sobre cada um dos episódios de The Bear. Se vocês quiserem que eu faça, deixem nos comentários para eu saber, que eu vou ficar muito feliz de fazer esse trabalho aqui, porque eu amo essa série demais. Mas falando brevemente sobre o episódio 6, eu acho que ele funciona em diferentes camadas, porque tem a camada inicial de que a gente não está acompanhando ali o tempo presente, a gente vai para o passado, se eu não me engano, coisa de uns 4, 5 anos atrás, que a gente acompanha ali a família Bersato reunida para celebrar uma festividade, se não me engano, na época de fim de ano. E aí tem várias participações especiais para compor essa família, né? Tem a Sarah Paulson, tem a Gillian Jacobs, tem o Bob Odenkirk, tem a Jamie Lee Curtis, o John Mulaney, o Jon Bernthal retorna, e tudo isso para criar essa panela de pressão que dura 1 hora esse episódio. Ele é muito maior do que a maioria dos episódios de The Bear de uma maneira geral. Isso tudo é para criar essa cacofonia de tensão que basicamente eu acho que esse episódio ele é a retratação visual da ansiedade em vários pontos acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente tem ali a relação da mãe do Cartman e do Mickey ali dentro da cozinha, que ela tá nesse início de ninguém me ajuda, eu quero fazer as coisas sozinha, eu tô bebendo, tem alguma coisa de errado acontecendo, e a Jamie Lee Curtis consegue fazer isso muito bem. A gente tem essa tensão que é construída entre o Uncle Lee, que é interpretado pelo Bob Odenkirk, e o Mickey, do Jon Bernthal. Tem também a questão do Rich indo atrás do Uncle Jimmy para tentar conseguir ali uma oportunidade, um emprego, e são esses vários núcleos que vão acontecendo ao mesmo tempo e vai criando, como eu disse, essa panela de pressão que o timer, inclusive, ele está constantemente também surgindo dentro desse episódio, porque o tempo é esse fator meio que crucial dentro desse episódio, tanto no que tange realmente, eu tenho que fazer esse prato aqui que é mega complexo e tem os tempos que eu tenho que ficar de olho, mas até mesmo de quanto mais o tempo vai passando, mais perto a gente está da explosão dessa situação que ocorre quando todo mundo senta à mesa, que vão tendo umas pequenas explosões até chegar no final do episódio. E acaba sendo muito curioso como, de uma forma geral, dentro desse 6º episódio, o Cartman é o mais silencioso. Principalmente eu acho que na cena ali que tá todo mundo sentado na mesa, se eu não me engano ele basicamente nem fala, mas se eu não me engano o episódio acaba na cara dele, que vai aproximando ele olhando ali a sobremesa, porque é isso tudo que tá passando na cabeça do personagem, é essa cacofonia gigantesca, é essa violência familiar nesse sentido de briga, de gritaria, de um não escutar o outro direito. Cria-se até esse paralelo no nível de ele é um cozinheiro, ele trabalha ali, ele é um chefe no caso, né? E ele vai para um lugar que acaba tendo uma dinâmica muito parecida com essa que existe na casa dele. E é quase como se o episódio voltasse para falar, olha, a fundação disso tudo tá aqui dentro, e essa fundação, em vários níveis, ela já tem vários problemas. Eles pegam o que já era basicamente excelente na primeira temporada e elevam ainda mais o nível. Então não tem como não dizer que The Bear é a melhor série do ano pra mim. E mais, eu fico muito curioso e nem um pouco receoso do que eles podem fazer com a 3ª temporada. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou da série, vamos trocar uma ideia. Assina o canal pra fazer parte aqui da comunidade. O joinha ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.